Olá, seja bem-vindo aqui à TV AU e ao Política em Foco, programa que reúne colegas jornalistas de todo o estado para discutir os principais temas, assuntos de interesse dos catarinenses que estão na Assembleia Legislativa. E o nosso assunto do programa de hoje é saneamento básico, um tema fundamental para os catarinenses e também para o povo brasileiro. E para nos ajudar a falar desses assuntos e desses temas relativos ao saneamento, nós estamos na companhia de dois grandes amigos lá do sul do estado de Santa Catarina. João Paulo Messer, meu caro, que alegria te encontrar aqui, especialmente neste programa Política em Foco que nos apresentou. Estamos de volta ao Política em Foco, também estava com saudades já de participar desse programa, particularmente fiquei fora de alguns programas aí, né, por questões de recuperação de saúde, porque todo aquele que faz uma quilometragem mais alta, tenho mais quilometragem que vocês, por vezes precisa passar por uns processos de revisão. Mas é um prazer sempre a gente estar aqui, Fabiano, em particular contigo na condição, a gente fica muito feliz. Obrigado aí pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez. A alegria é toda nossa. Denis Luciano, como é que está você, meu caro? Que bom também te encontrar mais uma vez aqui nesse programa. Grande abraço, Fabiano. Bom estar com o João Paulo, nosso colega e responsável pela minha presença em Santa Catarina. É culpa do João Paulo, foi quem me trouxe para Santa Catarina. Então é um velho amigo, um velho companheiro e vai ser uma bela oportunidade de compartilhar esse tema que é da maior importância e é muito atual, que é saneamento. E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 231/2025 que cria o Programa de Saneamento Catarinense, que vai oferecer o cumprimento do marco legal do saneamento básico, que exige a universalização do tratamento e da coleta do esgoto até 2033. Lembrando que Santa Catarina, dentre os 27 estados da federação, ocupa a 19ª colocação quando se fala desse assunto e desse tema. Messer, com toda certeza, esse é um assunto da maior importância, porque, afinal de contas, Santa Catarina apresenta indicadores desafiadores no que se tange a falar de saneamento básico. É um assunto que nós precisamos discutir. Eu começo manifestando a minha preocupação, porque tão logo tomamos contato com essas primeiras informações, ainda no ano passado, quando esse projeto começa a ser trabalhado na Assembleia Legislativa, aí a gente acaba mergulhando um pouco mais buscando essa informação. E aí, a minha primeira preocupação é com relação ao prazo. Gente, 2033 é logo aí para um projeto dessa magnitude. Outra questão, o posicionamento do estado de Santa Catarina. Nós rivalizamos hoje com São Paulo em alguns segmentos da economia. Nós somos um estado que recentemente recebeu a informação de que nós temos o melhor dado, segundo o IBGE, melhor dado de geração de empregos em Santa Catarina, no Brasil, e nós temos um patamar de emprego que é dos melhores do mundo, ou seja, nós somos um ponto fora da curva em termos de Brasil, nesse momento, para tantas questões, e quando nós falamos de saneamento básico, nós ainda temos um débito tão grande. Diante desse cenário, creio que há necessidade de se apressar muito isso, e muito mais do que se criar esse projeto, é a agilidade que a gente tem para fazer as adaptações, porque nós temos aqui várias versões de tratamento básico. E a gente fala de saneamento básico, num primeiro momento, imagina, não, nós estamos falando apenas de rede de esgoto. Não, nós falamos inclusive de abastecimento de água. Nós falamos de limpeza das cidades. Nós falamos de tratamento da água pluvial, a água da chuva. Tudo isso está englobado num programa de saneamento. Então, é extremamente preocupante e tem que se debruçar muito sobre esse tema. Bom, Messer, o teu contexto me faz lembrar muito bem a fala dos deputados, especialmente do Napoleão Bernardes, que lembra do impacto no turismo e na saúde, do deputado Matheus Cadorim, que lembra do direito da pessoa ter o acesso à água potável, do Rodrigo Minotto, que faz uma fala que Santa Catarina precisa ter mais cuidado com esse assunto e tratar com seriedade. E esse assunto, ele é muito sério porque justamente eu quero pegar a parte de saúde, Denis.
há estudos que mostram que o saneamento impacta muito na qualidade de vida da população, inclusive na questão de mortalidade, na questão também de desenvolvimento das pessoas. E quando você pensa, Fabiano, esses 3 deputados, vejam só, eles trazem 3 realidades de centros urbanos macro-regionais importantes. O deputado Napoleão, que foi prefeito em Blumenau, o deputado Matheus, que tem base na região de Joinville, que é uma cidade que sofre muito por ser a maior do estado, e o deputado Minotto, que é lá da nossa região do sul e que conhece lá a nossa realidade. E aí nós batemos no seguinte problema muito sério para que a saúde tenha uma relação prioritária com o investimento que o saneamento requer, que é a distinção das realidades regionais, do ponto de vista econômico, para viabilizar isso, porque é muito caro fazer saneamento. E aí tem um problema político, né? Nós sabemos bem que saneamento básico não dá voto, né, num primeiro momento, porque é obra enterrada, né? A velha questão da obra enterrada. Agora, nós vemos movimentos que sufocam esse discurso antiquado, né? E que colocam a saúde e a questão pública em primeiro lugar, e eu vejo um grande exemplo aqui na capital, em Florianópolis, porque olha a seriedade dos problemas que a capital teve em algumas de suas importantes praias que perderam fluxo turístico nos últimos anos, que perderam retorno, que perderam na sua imagem em função da falta de um saneamento minimamente adequado. Florianópolis, creio, tenha, talvez não na proporção, mas no gigantismo, o maior desafio de Santa Catarina. Mas eu não vejo, João, qualquer condição do prazo ser respeitado. Esse prazo terá que, obviamente, ser dilatado. E a saúde é um dos vértices, um dos aspectos. Agora, eu vejo um desafio muito maior do ponto de vista da gestão pública, de mudar esse conceito, né, de não dar prioridade para o saneamento. Penso que esse regulamento coloca uma urgência em algo que já é urgente e eu vejo falta de recurso para fazer isso acontecer, mais do que a vontade política até. Bom, o Denis, em levantamento federal, estima-se que sejam necessários 700 bilhões de reais em investimentos para que a gente consiga alcançar esse dado ou esse Plano Nacional do Saneamento Básico. E, curiosamente, fizemos um levantamento que mostra que, por exemplo, Florianópolis, em 65% da população tem acesso, né, ao saneamento, mas só 63% do esgoto é tratado. Em Blumenau, outro município do qual aqui falamos, 49% da população tem acesso à rede de esgotamento, né, o acesso à rede, e somente 36% do esgoto é tratado. Então, observem, meus amigos, o desafio que nós temos nesse contexto. O desafio, inclusive, o Denis coloca a questão de Florianópolis, eu fiquei imaginando aqui, a nossa faixa litorânea, a faixa litorânea de Santa Catarina é a maior em termos dos 4 pontos, né? A região leste é toda espraiada. E quando a gente fala de saneamento básico, nós tratamos a questão do esgoto, que pode ter alguns mecanismos, como o tratamento do esgoto propriamente dito, mas nós temos também a questão do processo da água pluvial. Essa é uma outra questão. E temos também o impacto econômico, não só nas contas propriamente do governo, mas o impacto econômico que tem também na vida e no bolso do cidadão, do contribuinte. Eu percebo isso por instalações de rede de esgoto nas cidades do sul do estado, em que o cidadão berra. O cidadão, poxa, minha tarifa d'água dobrou e isso necessariamente vai acontecer. Então não impacta apenas o cofre público, mas impacta também o orçamento das famílias, né? Nós teremos, nesse sentido, um envolvimento, uma questão financeira muito grande. Eu concordo plenamente com o Denis. 2033, gente, é muito amanhã, é muito depois de amanhã, no máximo, para se ter uma ideia nesse sentido. Porém, nós estamos aqui debatendo a legislação que Santa Catarina vai criar. Uma coisa é a implementação do processo que é exigido e que todos têm que ter. A outra é a questão da implementação, a criação de uma legislação. E a legislação, né, Fabiano e João, ela vai abrir os canais necessários para que se alcance o recurso. Então, a Assembleia Legislativa cumpre o seu papel, né, de criar o quê? Uma normativa, uma regra, para que a gente possa ver gestores municipais que estes sim precisam ser provocados, seja pelo concessionário,
das redes de esgoto, tanto o estadual quanto aqueles municipais, não é? Quanto os próprios prefeitos que precisam se mobilizar nesse sentido. Lá na nossa região, Fabiano, a gente traz aqui 2 exemplos claros. Criciúma teve um salto substancial nos últimos anos porque houve vontade política para isso e Criciúma avançou nesse sentido, só que hoje mais de 50% da cidade tem saneamento, muito menos disso havia há 15 anos ou há 10 anos, e houve uma reação social muito forte, e ainda há, né, João? O João acompanha muito isso, das pessoas que reclamam do 100%. Só que esse é um corte na carne que as pessoas terão que entender. É caro ter saneamento básico, é caro. E o cofre público não tem esse dinheiro, na verdade. Então, nós financiamos isso, né? A população financia isso e vai ser assim em qualquer lugar. E aí tem o outro desafio das cidades de menor porte em faixa litorânea, porque o litoral ele coloca um desafio muito sério na questão do solo, né? Da questão do lençol freático ser alto. Temos um município próximo ao nosso lá, onde o João tem residência, que eu sei, que é Balneário Rincão, município jovem lá, dos mais jovens do país, onde não tem condição técnica de fazer uma rede de esgoto. É um tremendo desafio que o prefeito está passando lá para tentar achar um jeito de conseguir viabilizar um sistema, por mais básico que seja. Então, também tem isso, tem a questão técnica de fazer a implementação. Olha o drama que enfrenta Balneário Camboriú, fazendo a analogia com Florianópolis na questão também da saúde pública, da poluição das praias inerente à falta de condição técnica, além dos recursos para fazer um sistema. Então, é muito desafio. 2033 não tem a mínima condição de encaixar tudo isso, de fazer tudo isso andar. Eu quero chamar a atenção aqui para a questão, o posicionamento da Assembleia Legislativa, quando esse projeto chegou, porque o início dessa movimentação se dá no Executivo. Exato. E aí chega na Assembleia Iria Legislativa. chamar atenção para isso. E aí a Assembleia Legislativa diz, opa, peraí, esse aqui é um assunto para nós debatermos de forma mais ampla. Então, o Executivo está como provocador disso. Os parlamentares, vamos lá, de partidos diferentes e de correntes ideológicas distintas que estão nesse processo. Eu só estou dizendo isso para mostrar o quanto a questão do saneamento básico é um problema de todos, não é uma questão deste ou daquele governo, não é um plano de governo. Ele precisa ser algo pensado com muito mais tempo, por isso elaborado, e o deles toca na questão de recursos, e se a gente antecipa isso, o Estado de Santa Catarina pode, como já o fez em outros segmentos, emprestar expertise de legislação para outros estados, porque todos estarão correndo atrás desse prazo, não é só Santa Catarina. Santa Catarina está na frente nessa discussão. Sem dúvida. E, bem lembrado pelo colega, houve uma apresentação por parte do Poder Executivo da criação da microrregião de águas e esgoto. Quando o projeto chegou na Assembleia Legislativa, os deputados entenderam que ele não traria o benefício necessário que a sociedade catarinense esperava, porque havia questões de municípios pequenos, municípios que não eram atendidos, inclusive pela Casan, que é a empresa pública que trata do saneamento, que quando nós falamos de saneamento é não só o tratamento do esgoto sanitário, mas sim do fornecimento de água, aos consórcios municipais. Então há muitas variáveis neste conjunto de situações que precisam ser especificamente abordadas. Mas, sobre os pontos que a Assembleia tem discutido para melhorar este projeto de lei, nós vamos tratar na sequência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Política em Foco com João Paulo Messer e Denis Luciano, aqui na TV AL. Estamos de volta com o Política em Foco aqui na TV AL e hoje o nosso assunto é o Programa de Saneamento Catarinense, que está em discussão na Assembleia Legislativa. Passa pela CCJ e muitas outras comissões e visa aprimorar a legislação catarinense, trazendo principalmente a descentralização, a participação de consórcios municipais, também a participação da Casan e da iniciativa privada na instalação de redes de esgotamento sanitário e na melhoria da qualidade de vida do catarinense.
E estão comigo aqui no Política em Foco, nosso colega João Paulo Messer e o Denis Luciano. Essa legislação que os nossos deputados estão discutindo, ela traz um fator muito importante, que é a participação da iniciativa privada e também dos consórcios intermunicipais, especialmente para municípios menores de 40 mil habitantes. E olhem só, são 62 municípios catarinenses que têm menos de 40 mil habitantes. Então, ou seja, é uma discussão muito importante. Esses vão formar consórcio, né? Vai ser Esses necessário. municípios vão formar consórcio. Agora, imaginemos, os telespectadores que estão nos acompanhando, o tamanho do interesse também do segmento privado, a manutenção da estrutura pública do já existente, CASAM, dos SAMAIs, os serviços municipais que tem, para se chegar nesse debate. O tamanho que a Assembleia Legislativa terá que conduzir e, por que não dizer, o tamanho do lobby que será feito por determinados segmentos também precisa ser levado em conta. Então, creio que a participação popular, que eu sou um defensor intransigente de que a população, através dos seus diversos segmentos da sociedade organizada, participe das discussões, e eu não estou dizendo aqui que eu tenho aqui nenhuma... Eu não estou com um viés socialista nisso, não. Eu estou dizendo que quando nós temos uma situação desse tamanho, sim, toda a sociedade precisa participar. Então eu fico imaginando como serão essas audiências públicas que precisam ser provocadas para serem realizadas, como a Assembleia vai conduzir isso. Eu creio que a legislatura atual já teve vários projetos importantes, mas terá na construção do marco do saneamento básico o seu maior projeto na legislatura e, quem sabe, um dos mais importantes de todos esses últimos anos, quem sabe das últimas décadas. E assim, né, gente, vamos combinar que essa iniciativa, ela necessariamente transcende legislaturas, né? Tem deputados que agora estão envolvidos nisso, que dali a pouco não estarão mais no parlamento, outros virão e deverão vir na mesma linha. E aí, para fazer um contraponto a uma preocupação que colocamos aqui no segmento anterior, Fabiano e João Paulo, a respeito do recurso, da questão dinheiro para fazer isso, a gente percebe nos pequenos e médios municípios, principalmente, o sucesso dos SAMAIs, dos serviços municipais autônomos de água e esgoto, via de regra, com bons resultados. E eles são a prova de que é viável fazer sistemas com qualidade, descentralizados, regionalizados, e isso me oferece uma perspectiva positiva na questão desses futuros consórcios. Penso que nós temos condições, pela característica econômica e geográfica de Santa Catarina, porque há pouco nós mencionamos aqui a dificuldade do litoral. A Serra tem um outro tipo de dificuldade do ponto de vista geográfico, o Oeste tem as suas peculiaridades também pelas distâncias e tal, pela característica dos relevos dos municípios, da própria população, da constituição econômica e social da população. Então eu vejo que nós temos um caminho que, se a regulação chegar lá com eficiência, que vá correr par e passo com a CASAM e que ofereça a esses consórcios de menor porte uma condição talvez até melhor para buscar recursos com uma administração descentralizada e com os cases de sucesso que nós já temos nos SAMAIs pelo estado afora. Por isso eu vejo que a Assembleia cumpre uma missão para a história de Santa Catarina, ao criar essas bases que vão garantir séculos futuros de um atendimento no mínimo decente do ponto de vista do tratamento de esgoto no estado e também a possibilidade de a Assembleia sistematizar um esquema viável para isso. E aí eu vejo viabilidade nesse caminho, melhorando o que nós já temos em Santa Catarina. A propósito dessa discussão, e o Denis traz um exemplo interessante, me veio à mente o município já citado pelo Denis aqui, porque nós trabalhamos essa pauta com frequência. Balneário Rincão, no sul, é uma praia importante, tem uma faixa litorânea e muito bastante bonita, grande. inclusive. Eu sou suspeito em falar porque eu moro lá também e é da nossa região. Nosso litoral todo é muito bonito. Lá existe, o atual governante está apresentando, está implementando uma legislação
porque até então não havia no plano diretor a possibilidade da construção de prédios com mais de 4 pavimentos, se não me falha a memória. E agora, esse limite passou para 16. Só que estes novos empreendimentos, esses prédios, eles terão que tratar o seu próprio esgoto com um sistema que é utilizado, ou seja, no próprio edifício já é tratado a questão do esgoto. Então, e ao mesmo tempo, e funciona o SAMAI nesse município, ele está agora trabalhando para absorver o recolhimento do lixo, porque isso também faz parte do saneamento básico. Né? Então, se complementa num município aí que tem 18 mil habitantes, 20 mil habitantes, em tempos normais, mas que no período da temporada vai para 150 mil habitantes, é uma realidade que também precisa ser levada em conta, mas ele já está fazendo algo que pode vir a ser utilizado em outras cidades. Ou seja, nós vamos ter em nossas casas, em nossos condomínios, sistemas de tratamento aí do esgoto. Eu vou fazer uma provocação para os amigos. O papel da Casan nesse processo. Porque a Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina, inclusive, tem vários contratos em vigência com muitos municípios para fazerem o saneamento básico, instalarem as redes de esgotamento, fazerem o tratamento e que estão com obras atrasadas. E, pela proposta em discussão, há regras claras, inclusive, para cessar o contrato. E eu gostaria de ouvi-los também sobre esses temas, porque a Casan é uma empresa importante, mas nós temos que reconhecer que ela, em muitos municípios, tem as suas obras atrasadas. Eu penso, amigos, que a dificuldade da Casan, ela reside num comodismo histórico que nós tivemos com essa pauta, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Face ao índice que você apresentou no começo da conversa, em que o nosso Estado, diante de toda a condição econômica que tem, de toda a prosperidade, como o João Paulo lembrou, em vários segmentos, nós batemos chapa com São Paulo, nossa grande economia brasileira, mas nunca se deu muita importância para o saneamento, né? Então a Casan ficou ali, com o passar das décadas, como um serviço para garantir abastecimento de água, primordialmente, e fazendo o esgoto conforme dava. Só que agora nós temos uma régua que se eleva, uma exigência que aumenta, e penso que a Casan tem expertise técnica, e aí nós trazemos aqui, penso que o João Paulo concorde, nós trazemos aqui um exemplo de uma cidade de grande porte do estado, que é Criciúma, onde a Casan foi provocada, houve embates com a municipalidade, é bem verdade, mas no fim das contas aconteceu e nós temos hoje mais da metade, agora teremos para o próximo ou outro ano o início da instalação da rede de esgoto num nosso maior distrito lá, o distrito do Rio Maina, que tem 60 mil habitantes, né, que é maior que muitos municípios catarinenses. Vai ser a nova etapa lá, alguns bairros importantes, centro e tal, já foram abrangidos. Teve muito ruído, muito conflito, mas no fim das contas a coisa aconteceu, com a Casan sendo cobrada a operar isso, a realizar isso. Então penso que nós trazemos lá de Criciúma um exemplo de que a Casan pode sim, em centros maiores principalmente, fazer acontecer, diante dos recursos que existem, da expertise técnica que existe. E aí entra o papel da Assembleia Legislativa para regular isso, para colocar cobrança em cima disso, e das municipalidades que têm contrato para fazer cumprir contrato, como o Criciúma fez, batendo na mesa e exigindo. Muito bem lembrado pelo Denis aqui, e me vem à memória esse comodismo da Casan, que nós chegamos em um determinado período, isso são, creio que 2 décadas aproximadamente, que a Casan teve uma polêmica distribuição de lucros entre os seus diretores. Veja, e nós não atingimos os índices necessários. Então, Fabiano, eu diria que o que será necessário é a Casan vamos usar a expressão aqui, se reinventar, porque ela vai ter que ser competitiva com esses consórcios e terá que ser competitiva com a iniciativa privada também. E esse, convenhamos, já é um processo que vem acontecendo de maneira natural em outros segmentos, não só no saneamento básico. O serviço público está tendo que se reinventar porque nós... se não vejamos as questões que nós temos aqui em Santa Catarina, onde já estão sendo feitas parcerias público-privadas para fazer a gestão de alguns segmentos públicos. Então, o saneamento básico vai ser um virar de chave também nessa questão da gestão pública. Até então, o saneamento básico, lá na origem, era um problema
público, exclusivamente público. E ele passa a ser também de iniciativa privada. É interessante porque essa questão do saneamento básico em Santa Catarina, alguns estudos até mostram que a nossa dificuldade é por causa da cultura, que cada um faz o seu tratamento quando faz a sua obra, constrói a sua casa, já faz o seu sumidouro, já faz o seu destino para os resíduos. Alguns estudos até mostram isso. Mas os colegas levantaram uma questão muito importante. Será que essas obras novas em todo o estado talvez já não deveriam prever loteamentos novos? A rede de esgotamento sanitário, se já tem toda a parte de fornecimento de água, por que não ter, quem sabe, a rede instalada de esgotamento sanitário? Porque em locais já consolidados, tem que quebrar calçado, quebrar rua, enfim, gera um transtorno, inclusive, de mobilidade para as pessoas. Talvez não poderíamos pensar sobre isso, amigos? No mercado competitivo eu creio que a iniciativa privada é que vai chamar para si isso. Ela vai se antecipar, porque nós vivemos aí um cenário de maior consciência ecológica. E hoje, apresentar nos condomínios itens de consciência ecológica já passa a ser um mecanismo importante e que acaba valorando o produto a ser vendido. Então, eu acho que a iniciativa privada ela já vai antecipar-se a essa questão do saneamento. Eu penso que isso já até está ocorrendo em diversos lugares do estado e do país, por força justamente das obrigações que existem hoje em dia até para alcançar licenciamentos. E aí penso que devemos trazer também a responsabilidade do ente público municipal, que pode muito bem ser provocado pela Assembleia Legislativa, pelo governo do estado, pela CASAM, para que os municípios criem regras, e sabemos que vários já têm, para que o licenciamento de novos empreendimentos imobiliários dependa também como um item de cláusula pétrea. Só vai acontecer o investimento se tiver esse tipo de estrutura, aquele outro, contemplando também o saneamento. A legislação local pode também, além dessa competitividade bem colocada pelo João Paulo, fazer a diferença para que isso aconteça, não dentro do prazo, porque seguimos sem acreditar que até 2033 vai ser possível. Eu só quero fazer uma observação aqui, que o que a gente está debatendo, o que Santa Catarina está debatendo, é a regulação disso. É a construção do conjunto de regras, né? Nós até já migramos um pouco, nós fomos um pouco além daquilo que pode acontecer. É tudo isso que vai ser debatido agora, e o que a Assembleia vai construir é justamente o regulamento para essa competição de vida daqui por Sem dúvida. Mas, meus amigos, o programa é curto e o assunto é extenso. E eu quero agradecer imensamente a ti, meu caro João Paulo Messer. Muito bom debater contigo, te desejar sucesso e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. É sempre um privilégio poder estar aqui com vocês aqui, é sempre muito bom. Eu que com o Denis tenho muito mais contato no Sul, né? A gente duela no mesmo horário, somos grandes companheiros, né? E lidamos com essas pautas. Muitas vezes tratamos essa pauta, por vezes com pontos de vista um pouco divergentes, né? Mas tratamos disso também. E com você aí é sempre uma satisfação muito grande. Nosso público telespectador aqui, obrigado pelo carinho da audiência. Denis, muito obrigado, sucesso, é sempre uma grata alegria te encontrar aqui nesse programa e sempre com a tua eloquência o programa fica também mais abrilhantado. E assim, né, gente, penso que mais uma vez a TVA cumpre um compromisso de debater questões que fazem a diferença na vida dos catarinenses. E esse assunto, meus amigos, ele longe está de se esgotar, ele na verdade é um assunto inicial e que precisa do compromisso de todos nós. A sociedade catarinense como um todo tem que estar integrada por uma questão econômica, social, de saúde pública, enfim. Trazer esse tema hoje foi uma maior alegria. E o Política em Foco fica por aqui. Mas não deixe de prestigiar os canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Política em Foco está lá no YouTube, canal da Assembleia. Não deixe de se inscrever e apertar o sininho das notificações. Acompanhe a comunicação pública pela Assembleia Legislativa e fique sabendo do que o seu parlamentar
faz pela sua região, pela sua cidade, enfim, pelo seu município. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui no Política em Foco na TV dos Catarinenses.